Olá, pessoal, boa noite. Olha aqui, nós outra vez para estudarmos juntos. Meu nome é Renata, falamos aqui pela Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo através dessas lives aqui no Facebook, que ocorrem às terças, quintas e domingos, sempre às 20h20. O estudo sistemático, né? Ou seja, um capítulo após o outro, deste livro maravilhoso, Vinha de Luz, que é uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. Então, vamos começar mais uma noite de estudo. O estudo mesmo, a leitura do livro, começa às 20h30. A gente sempre fica online 10 minutinhos antes, que é para justamente conversar um pouquinho aqui com vocês. Por isso eu peço que se alguém tiver aí ao vivo, que me dê um oizinho, só para a gente saber se está tudo bem aqui com a live, se vocês estão ouvindo bem, se está tudo bem. Enquanto vocês vão colocando os comentários, né? Eu venho aqui dar os recadinhos da nossa live, tá? O primeiro, por favor, deixem aquele joinha aí pra gente, para o gostei aí no nosso vídeo, para ajudar o Facebook a divulgar mais os nossos vídeos. Outro recadinho, água. Tem uma garrafinha com água, um copo com água aí pertinho de vocês para a fluidificação. Lembrando que se no lar de vocês tiver alguém doente, separa a água de quem está doente. Para ajudar o plano espiritual a colocar o remedinho ali, o fluido, para quem está doente separadinho, combinado? Muito bem. Vamos também lembrando aqui na nossa live que vocês podem mandar nomes para as vibrações à vontade aqui, tá, pessoal? Tem um. E também podem mandar nomes. Ah, me atrapalhei toda, né? Pessoal, tem um barulhinho aqui perto de mim. Vou pedir para vocês só um minutinho. Vou sumir aqui da tela, mas não vou embora. Só para eu encostar a porta aqui por causa do barulho, tá? Vão colocando os nomes para as vibrações aí: nome, se é encarnado, desencarnado e os bichinhos de estimação. Prontinho? Cá estou novamente. Esqueci aqui de fechar a porta e estava vindo um barulhinho aqui incomodando nós. Então agora já resolvido. Então, vamos lá, quem chegou aqui, já vou dando meu oizinho. Oi, Manu! Seja bem-vindo, meu amigo, nessa noite gelada. Boa noite, Elza, minha amiga querida. Boa noite, Deis, minha amiga, Deis lindona que fica lá no nosso bazar. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Manu. Boa noite, Airã. Boa noite, Adailton. Boa noite, Eric Meire. Sejam bem-vindos. Otília Colombo, boa noite. Boa noite, Eric Meire. Estherzinha, boa noite. Seja bem-vinda. Val, boa noite. Seja bem-vinda. Bom estudos para nós. Denise, minha amiga querida, seja bem-vinda. Boa noite. Muito bem. Bom, ninguém reclamou, tô deduzindo que estão me ouvindo bem aí, né? Qualquer coisa vocês chiem aqui nos comentários. Muito bem. Enquanto vocês estão escrevendo aí para a gente bater mais um papinho, vamos aos recadinhos da nossa casa, né? Então, nossa casa nós temos palestras presenciais terças e quintas e domingos, terças e quintas às 20 horas. Temos também sexta-feira, 14 e 15 horas, e domingo, às 9, às 10 e às 11 da manhã. Quem quiser ir na palestra presencial, a gente pede para dar um oizinho pelo WhatsApp que está na nossa página principal, porque o nosso espaço lá é limitado. Aí a gente informa se tem lugar ou não, tá bom, pessoal? Então fica aí o nosso convite. Aos sábados de manhã, das 8h30 às 10h30, na nossa casa temos a evangelização infantil. Fica aqui também o convite para quem tem criança, para levá-los na evangelização, né? Que é uma bênção a gente já crescer ouvindo
o Evangelho, ouvindo a doutrina espírita, com certeza isso fará uma diferença muito grande na vida dos nossos pequenos. Então, fica o convite para vocês também para a evangelização infantil. Na nossa casa funciona um bazar de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas, tá? É um bazar beneficente. Tudo que é vendido lá são objetos, roupas, sapatos, artigos de cozinha que nós ganhamos e a gente coloca à venda a um precinho bem bom, tá, pessoal? Então fica o nosso convite. Cada compra que vocês fazem lá no nosso bazar nos ajuda e muito. Nos ajuda a manter a casa aberta, a pagarmos as nossas contas e a auxiliarmos com a cesta básica os nossos irmãos queridos que nos buscam com essa necessidade. Tá bom? Então fica aqui já o agradecimento pela ajuda que a gente recebe de todos vocês e nosso pedido aí para que vocês continuem nos auxiliando, ok? Vamos dar mais uns oizinhos aqui. Deixa eu ver quem mais chegou. Coisa boa. Patrícia Siqueira, boa noite. Regina Mobará, boa noite. Obrigada, Elsa. Perguntei se estava tudo bem. A Elsa disse que gosta de me ver de pertinho. Oh, obrigado, minha amiga. Vibrações, muito bem. Obrigada, Cida, pelas estrelinhas. Joelma, boa noite. Tudo bem, Joelma? Que bom ter você aqui. Gustavo, que bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Felipe, um beijo, Felipe. Obrigado pelas estrelinhas. Que lindo. Patrícia Siqueira, vibrações. Joelma, boa noite. Leni de Fátima, boa noite. Seja bem-vinda. Alessandra, minha amiga, seja bem-vinda. Boa noite. Muito bem. Muito bem. Que delícia ter vocês aqui. É bom demais, né, pessoal? Com esse friozinho aqui é muito bom. Olha, eu já mostrei no comecinho da live, mas como agora tem mais pessoas, vou mostrar de novo, ó. Vamos lembrar que a gente trocou agora de livro, né? O Vinha de Luz, Psicografia do Chico, com o Espírito do Emmanuel. Hoje nós vamos fazer a lição número 4, em silêncio. Que para mim é muito difícil, viu, gente? Para mim ficar em silêncio é uma dificuldade danada. Essa lição hoje foi muito reflexiva para mim. O trecho do Evangelho que está na lição de hoje está em Efésios 6:6. Então, está lá nas cartas de Paulo a Efésios, capítulo 6, versículo 6. Hoje também eu estou com a minha Bíblia aqui. Vou mostrar para vocês que é verdade. Estou com a minha Bíblia aqui, ó. E vou ler desde o versículo 1 do capítulo 6, para a gente poder refletir, tá? E é muito bom. Vamos ver quem mais chegou. Regina Lopes, boa noite, seja bem-vinda. Iraci, boa noite, seja bem-vinda. Angélica, boa noite. Vamos vibrar juntos, Angélica. Mandem aí, vibrações à vontade. Ah, pessoal, sobre as vibrações também, assim, se tiver alguém aqui na live que tem algum problema, enfim, não importa o que, não quero colocar o nome aí na live, né? Não quero expor a pessoa, enfim, não importa. Pode colocar aí do ladinho, viu, pessoal? Pode fazer uma listinha com os nomes aí do ladinho e deixar. Pode usar sempre a mesma listinha se vocês quiserem, tá bom? Vale também, porque a equipe espiritual visita a casa de cada um aqui, todas as nossas casas. Muito bem. Já está quase na hora da gente começar o nosso estudo. Aí depois, no finalzinho do estudo, a gente dá mais uns oizinhos aqui, tá? Estamos quase no horário de fazermos o nosso estudo. Que bom, né, pessoal? Para esquentar um pouquinho o coração, visto esse frio que está fazendo aqui em São Paulo. Eu sei que tem pessoas de outras regiões que acompanham nossa live que não estão com muito frio, mas nós aqui em São Paulo, né, estamos com muito frio, muito frio. E tá bom, né, gente? Tá tudo bem. 20 e 30,
convido todos vocês nesse momento a fazermos uma oração. Então vamos juntos? Vamos nesse momento unindo os nossos corações, o nosso pensamento e vamos elevando até Jesus, até Deus Criador. Vamos agradecendo pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. Vamos agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, por todas as lições de amor que ele deixou através do seu evangelho e que são luz para o nosso caminho. Vamos também elevando o nosso pensamento a Dr. Zé Maurício e a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho. E rogamos humildemente nesse momento que os nossos espíritos protetores, que os espíritos que nos acompanham nessa live, os mentores espirituais, possam se fazer presente em nossos lares, nos auxiliando com o entendimento da lição e principalmente nos fortalecendo para colocarmos em prática tudo o que estamos aprendendo. E assim, envolvidos de muito amor, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja. Que coisa boa, né? Fazer uma prece é sempre muito, muito bom. Muito, muito bom. Então, como eu disse a vocês, né? A lição 4 está um trechinho na carta de Efésios. E antes de eu ler aqui, da gente estudar a lição número 4 do Vinha de Luz, eu vou ler esse pedaço do Evangelho. Vocês vão lembrar na hora que eu começar a ler, vocês vão lembrar que vocês já ouviram isso de alguém. E começa assim, capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei aos vossos pais, no Senhor, pois isso é justo. Honras o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para seres felizes e teres vida longa sobre a terra. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correção e advertências que se inspiram no Senhor. Servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração a vossos senhores nesta vida, com a Cristo, servindo-os não quando vigiados, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, que põe a alma em atender à vontade de Deus. Tende boa vontade em servi-lo como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que todo aquele que fizer o bem receberá o bem do Senhor. Seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo, para que com eles, sem ameaças, sabendo que o Senhor deles e o vosso estais nos céus, e que ele não faz acepção de pessoas, né? Separação de pessoas. Esta parte do evangelho é muito linda e todo mundo já ouviu, né? Honrai pai e mãe, obedecei pai e mãe. E tem a outra parte, né? Pai e mãe, para que seu filho te honre, te obedeça, lhe seja fiel, também não desonre a ele, né? Então, o que ele vem falar nessa lição? Que todos nós temos papéis importantes uns nas vidas dos outros e que a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente faz que vai impactar na vida do outro. Sim, tem gente que fala, mas é comigo, fui eu que fiz. Principalmente quem tem filho adolescente, né? Que a gente vai repreender o filho, mas não, é comigo, ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas não é bem assim, porque tudo que nós fazemos reflete na vida do outro. Se eu quero ser uma boa mãe, se eu quero ser honrada pela minha filha, eu preciso dar o exemplo. E se meu filho quer que eu me orgulhe dele, ele tem que fazer a mesma coisa. E se nós queremos ser bons filhos para o nosso Pai amado Deus, nós temos que fazer por onde. Então, é mais ou menos por aí que nós vamos conversar hoje, tá? A lição, vamos ver, aqui eu vou ler para vocês as palavras do Emmanuel, que estão assim muito maravilhosas. Então, ele fala assim: se sabes, atende ao que ignora sem ofuscá-lo com a tua luz. Então, você sabe aquelas pessoas, né, que a gente não sabe determinada coisa, a pessoa ensina a gente humilhando a gente. É isso que a gente não pode fazer. É isso que é errado, né? Quando a pessoa vem, mas nossa, como você não sabe isso, né? Querendo dizer, ai, nossa, como você é, né? Isso a gente não pode fazer. Se a gente sabe, a gente tem que ensinar o outro com amor e com carinho.
Porque a gente já precisou que alguém fizesse isso conosco. Se a gente sabe, é porque alguém ensinou, né? Então, por que que nós temos que perder a paciência na hora de ensinar, não é mesmo? Se tens ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Ou seja, se você tem mais do que o outro e pode ajudar, não humilhe ele. Mesmo que você não for ajudar, né, gente? Ninguém deve humilhar ninguém. Então, vamos dar um exemplo, que às vezes a gente não se liga, às vezes a gente não faz por mal e a gente acaba humilhando o outro. Por exemplo, às vezes a gente vai num local onde as pessoas são muito mais simples que nós. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai vestir. Eu vou num lugar que as pessoas assim mal têm o que comer. Vou cheia de ouro, cheia de brinco, com perfume que, né, exalando para todo lado, com uma roupa mostrando ali pro outro tanto que eu tenho mais material que ele. Pra quê? Pra humilhar, pra ofuscar? Então não, gente, a gente tem que se vestir claro que cada um tem seu gosto, que principalmente a gente que é mulher, né? Gosta ali de botar uns enfeites, de se sentir mais bonita, mas a gente tem que se vestir de acordo com o local que a gente vai. Se a gente vai numa festa que tá todo mundo emperequetado, é uma coisa, né? Agora, se a gente vai num local prestar um auxílio, já não cabe tanto enfeite. Então, é nesse sentido. Se você quer ajudar, ajuda, mas não humilhe o outro com aquilo que você tem. Ou querendo dizer, ó, vou te dar esse restinho aqui meu, tá? Né? Isso a gente não pode fazer. A gente tem que dar com amor. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Isso aqui também é forte, né, pessoal? Porque a pessoa gosta do outro, principalmente no relacionamento, né? No casamento, no namoro, o outro acha que é dono, né? Toma posse, ó. Se você não fizer do meu jeito, você não me ama, e aí vira aquele ciclo vicioso, e aí entra ciúmes, entra obsessão, então não pode. Se a gente ama, a gente tem que confiar no outro. Se o outro não souber lidar com essa confiança e fizer mau uso dela, aí cabe a nós, né, buscarmos aí discernimento e um novo caminho, mas não que a gente deva ficar controlando o outro e que isso acaba acabando, né? Acaba acabando com o amor. Então, se amas, não firas, né? Com exigências absurdas, a gente não pode. Então, também, né, pessoal, que fique claro aqui que eu também não sou a favor daquela, né, de abaixar a cabeça e ouvir qualquer coisa. Não é isso. Mas é sempre o excesso. A gente sempre tem que buscar o quê? O equilíbrio. Então, se o outro faz algo que você não gosta, com amor, olha. Esta postura, esta forma que você me trata, ou isso que você falou, não me agradou, tá? E também a gente, quando a gente tá num relacionamento, a gente também tem que aprender a ouvir, né? Muitas vezes só a gente quer falar, só a gente quer fazer exigência. A gente também tem que aprender a ouvir o outro e assim a gente vai se moldando sempre com respeito. Se pretendes curar, não humilhe o doente. Isso também, gente, é uma coisa, né? Quantas pessoas quer ajudar e na intenção de ajudar acaba deixando a outra pior do que ela tá. Então, se você vai ajudar, se você quer ajudar no trabalho da cura, seja humilde. Se queres melhorar os outros, não maldigueis ninguém. Então, se você quer se melhorar e quer melhorar os outros, né? É a danadinha da fofoca, né? Não fale mal do outro. Porque muitas vezes aquele erro que o outro está cometendo, ixi, a gente já cometeu erros muito piores. Então, se a gente quer a melhora do outro, a gente tem que começar a melhorar por nós mesmos. E se alguém vem, gente, falar mal do outro pra gente, que a gente tenha boa palavra, que a gente saiba desviar o assunto, a gente saiba interromper o assunto e não dar mais força para continuar isso, né? A pior coisa que tem é ficar falando mal das pessoas. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que o teu contato não dilacere os que sofrem. O que ele está falando aqui, né? Trajes de espinho é literal, assim, não posso me colocar uma roupa que o outro, quando chegar perto de mim, vai se machucar. Mas, Renata, você não tá com roupa de espinho? Eu não vejo ninguém com roupa de espinho. Mas os piores espinhos que a gente tem são o do olhar, o da língua, o do gesto, né? Então, às vezes a pessoa vem ali, a gente está ensinando o evangelho, e quando a pessoa quer se aproximar da gente, quer uma palavra, quer tudo. Não, me coloco lá no pedestal, né? Humilhando os outros. Então, é nesse sentido. Se você ensina a caridade,
Então, cuidado com aqueles que vêm perto de você, seja amoroso. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Todos nós temos uma tarefa. Não tem ninguém aqui na Terra que não tem uma tarefa. Não existe, nasce lá para ver o que acontece. Então, todos nós nascemos e temos nossos objetivos de vida. E os nossos objetivos de vida, que são os válidos mesmo, são aqueles que estão ligados aos planos de Deus. Renato, mas eu não lembro nada. Mesmo a gente não lembrando nitidamente, as coisas na vida da gente, elas vão acontecendo e vão nos mostrando o caminho. Então, nós temos que estar sempre atentos no orar e vigiar, para a gente estar sempre no nosso bom caminho. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo procurando apreço dos homens. Então, quer dizer, é muito bom, né? Ai, nossa, eu vou lá, eu faço caridade, eu levo marmita, eu dou cesta básica, eu dou roupa, não sei o quê, para todo mundo. Você faz isso, né? Tem muita gente que faz a caridade ou com o celularzinho, né? Aqui, ó, selfie, tô ajudando. Isso daí não é legal, né, pessoal? Ó, se a gente voltar um parágrafo antes, o que que o Emmanuel falou? Tem cuidados na tarefa que o Senhor te confiou. Então não é para você servir para se mostrar aí para os homens, né? Para ter homens humanidade, para ganhar os louros aí na terra. Não é, é ajudar porque o seu irmão precisa de ajuda e a gente também precisa. E quando a gente ajuda o outro, a gente está se ajudando em primeiro lugar. Então é aquele famoso, né? Não deixa aí com a mão direita, veja o que a mão esquerda está fazendo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vaidade, porque é muito difícil servir sem ser vaidoso. É muito difícil. Não é não. É porque a gente acaba sendo vaidoso, né? Até quando a gente vai aqui, esses dias a gente estava num encontro, numa aula que a gente faz de expositores, e o nosso professor falou: será que a gente não estuda? Será que muitas vezes a gente não apresenta o evangelho se mostrando vaidoso? É claro que sim, né? Então nós temos que tomar cuidado com a nossa vaidade, muito cuidado. Então, se eu vou fazer algo por alguém, que seja de coração, que a minha intenção esteja que realmente o outro se beneficie com aquilo, não para mostrar para os outros nem para ninguém bater palma. Se ninguém vê, se ninguém souber, melhor ainda. Difícil, porém, é servir as ocultas sem o ilusório manto da vaidade. Acabei aqui, né? Acabei antecipando essa frase aí falando, mas é isso mesmo. É muito difícil a gente servir sem ser vaidoso. Porque quando a gente faz uma coisa assim, a gente quer, né? A gente vai trabalhando isso, né, pessoal? A gente está aprendendo devagarzinho, a gente vai aprendendo. É por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Esse daqui é um tapão na cara, né? Que o Emmanuel deu na gente. Porque muitas vezes a gente pensa, né? Se eu fizer isso aqui, o que que o outro vai pensar de mim? Se eu fizer isso aqui, o que que eu vou ganhar com isso, né? Tem o ditadinho, que vantagem Maria leva com isso aqui, né? E nós temos que começar a deixar esse tipo de pensamento e atitude de lado, pessoal. E conforme a gente vai fazendo, isso daí vai transformando. Quanto mais a gente busca a palavra de Jesus, quanto mais a gente busca, mesmo que no começo a gente dá umas pisadas na bola, que eu ainda piso bastante na bola também, a gente vai melhorando. Então, assim, eu tenho certeza que hoje eu ainda não tô 100% certa, mas que eu já tô melhor que ontem, com certeza absoluta. E com certeza amanhã eu estou trabalhando para ser melhor. Então, a gente tem que sim se preocupar com isso e buscar se melhorar, né? A gente não pode. A gente tem que ficar atento às coisas que acontecem com a gente. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais, com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Olha só, é aquele, né? Tem gente que é o famoso fala muito e faz pouco. A gente tem que fazer o contrário.
fazer muito e falar pouco. Tanto que eu sempre gosto dessa comparação assim do nosso rosto, né? Deus nos deu aí dois ouvidos para escutar bem, dois olhos para enxergar bem e uma boca só. Então, se a gente tem uma boca só, é para a gente falar menos mesmo e observar e ouvir mais. E ó, mão, quantas a gente tem? Duas, que é para trabalhar bastante e construir bastante no caminho do bem. A recomendação de Emmanuel é: vai e serve. Não te detém cuidados as fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres a ruídos da boca. Olha que forte também, né? Vai lá e faz o que tem que fazer, né? Fala menos, faz mais, observa, aprende, ouve e ó, mão na massa. Porque é muito fácil da gente se iludir. Tem gente que fala bonito, né? Quando a gente vê, a gente já tá naquela crista da onda ali, né? Já tá aí naquela conversa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com esse eu. Eu fiz, é menos eu, é vai lá, faz, sem tanto meu, minha, né? Vamos lá, vamos mudar para nós, para o nosso, para todo mundo, vamos botar isso aí mais no coletivo. Faze o bem em silêncio. Até, inclusive, quem costuma ir em casa espírita, a maioria tem nas paredes lá. O silêncio é uma prece, o silêncio é uma prece. Quando a gente fica quietinho, a gente evita de falar bobagem, né, pessoal? Então, e fazer o bem é fazer o bem em silêncio. Por tudo isso que a gente falou na lição de hoje, né? A gente ficar falando é meio que se invalidar, né? Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Então é sempre levar em consideração: será que Deus vai me olhar de que forma se eu fizer determinada coisa? Será que Jesus faria dessa forma? Então sempre a gente tem que pensar nessas coisas e colocar na balança e buscar mudar. Então você vê, não é sair fazendo as coisas de qualquer jeito, não. Não adianta, a gente tem que fazer as coisas com critério, com conhecimento, com amor, né? Porque sempre a história vai ser entre nós e nós mesmos. Depois entre nós e Deus. Não é nós e com ninguém outro. A gente não precisa ficar dando satisfação pro outro, né? A gente tem que dar satisfação para nós mesmos. Mas é claro que a nossa conduta impacta na vida do outro. Então, não é ir lá dar satisfação para o outro. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É fazer sua parte para que a sua parte bem feita cause um bom impacto na vida do outro. E se todo mundo pensar aí assim, hein? Que mundão bom que a gente não tem, já pensou? Todo mundo se preocupa com essas atitudes, em ter sempre boas atitudes para impactar positivamente na vida do outro? Que maravilha que seria, hein? Já pensou se os nossos líderes políticos, se eles começarem a pensar nisso, a falar, deixa eu fazer aqui o que eu preciso fazer, que é mudar para melhor a vida do outro? Já pensou que beleza? Mas a gente chega lá, né? A gente chega lá. Somos espíritos eternos, estamos nessa experiência da carne temporariamente para justamente aprendermos esse amor fraterno. Essa é a lição de hoje, é curtinha. É só para a gente refletir, né? No fazer mais e falar menos. Cuidar da nossa postura, cuidar das nossas atitudes. É essa a lição de hoje, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. E aí, nesse momento, eu já convido vocês, nessa noitinha fria, né, a se unirem novamente comigo aqui em Pensamento e Coração para a gente fazer as vibrações. Vamos lá? Então, convido vocês nesse momento a formarmos através da nossa vontade, do nosso pensamento, um coração bem grande, com muitas flores, com os nossos melhores sentimentos. E é com esse coração que vamos direcionar as vibrações por todo o planeta Terra, por todos os seres que neste planeta habitam. Vamos vibrar com este lindo coração, com os nossos melhores sentimentos, aos nossos irmãos que estão partindo ou que partiram para o plano espiritual. Vamos vibrar da mesma forma para os nossos amigos, os espíritos amigos que estão
regressando ao planeta Terra. Que eles recebam toda a nossa vibração de amor e perseverança. Vamos vibrar pelos jovens, pelos idosos, pelas crianças, em especial por aqueles que estão em situação de rua, em asilos, orfanatos, casas de recuperação. Vamos vibrar muito intensamente pelos nossos inimigos. Vamos vibrar perdão, conciliação. Vamos vibrar nesse momento pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Vamos também nesse momento vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vamos agora fazer uma vibração muito especial de amor, saúde, por todos os nomes colocados na live da noite de hoje. Todos, que cada um que foi colocado na live receba a vibração que necessita, de saúde, de amor, de perdão, de fraternidade. Que eles possam receber tudo. Vamos também nesse momento pedindo licença e pedindo permissão ao nosso Mestre Jesus, ao plano espiritual, para vibrarmos muito amor e fortalecimento por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando que a equipe espiritual nesse momento reorganize os nossos centros de força, que nesse momento possamos sentir o alívio das nossas dores, que possa ser reenergizado o nosso peito, o nosso coração, a nossa mente, que possamos nos sentir mais aliviados nesse momento, com a permissão e com o tratamento espiritual dessa equipe maravilhosa. Rogamos também que seja colocado na nossa água os fluidos magnéticos, as vibrações e tudo aquilo que nós necessitamos nesse momento. E assim vamos agradecendo esses irmãos queridos do plano espiritual pelo entendimento de hoje, pela lição, pela água fluidificada, pelo passe que acabamos de receber. Vamos rogando uma nova oportunidade domingo de estarmos aqui novamente unidos e reunidos em torno de mais uma lição de Jesus. Que assim seja. Oba! Que coisa boa! É bom demais. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui para mim dar um oizinho. A gente encerrar. Quanta gente bonita. Vamos lá. Vamos lá. Dá oi. Muito bem. Pessoal pedindo vibrações, Regina Lopes, Antônio Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Angélica, vibrações. Maria do Carmo, boa noite. Patrícia Siqueira, vibrações. Antônia Santos, boa noite. Terezinha, eba, conseguiu mandar oi aqui. Que bom ter você aqui. Pessoal pedindo vibrações. Marlene Souza, boa noite. Olinda, boa noite. E quem mais foi? Shirley Rubio, desculpe. Shirley comentou: infelizmente vivemos em uma época de muita vaidade, de muita exposição. Temos que vigiar e orar. O aprendizado é difícil, mas não é impossível. Tô com você e não abro, Shirley. Isso mesmo. Vamos melhorar, né? Marlene Souza também comentou: ser melhor do que ontem. É isso aí. Se a gente também não tiver aquela ansiedade, né, de melhorar de uma vez, se a gente for aceitando ser melhor hoje do que fomos ontem, devagarzinho a gente vai chegar lá, com certeza. É isso aí, Regina. Mas a gente vai melhorar, tenho certeza que vamos. Shirley, que assim seja. Deise, Maria do Carmo, gratidão. Regina Lopes colocando nome para as vibrações. Airã, gratidão. Iraci, gratidão. Regina, gratidão. Denise, gratidão. Ótima noite. Ideilda, minha amiga querida, um beijo no seu coração. Alessandro, meu amigo querido, gratidão. Já estamos com saudade de você aqui na live. Adailton, muito obrigado, eu que agradeço. Gustavo, muito obrigado. Regina Lopes, que assim seja. É uma alegria para mim estar aqui sempre com vocês. É um grande incentivo para continuarmos os estudos. Então, agradeço de coração a presença de vocês aqui na live.
Quem puder, domingão à noite, estaremos aqui novamente às 20h20. Um beijo no coração de todos vocês. Que Jesus abençoe e visite a casa e o coração de cada um nessa noite. Um beijo.